تاجها يا سيدي متفرد بالحسن. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vamos falar um pouco sobre as relações de Abraão e sua família, seus filhos Isaac e Ismael, e o que houve entre eles que motivou a saída de Agar e Ismael da casa do Abraão. E nesse contexto, vamos começar com aquilo que está escrito na própria Bíblia, a partir do livro de Gênesis, capítulo 21, que fala um pouco sobre a infância dos dois irmãos. Nós sabemos de que uma vez que eles compartilhavam o mesmo espaço, era óbvio de que deveriam brincar e dividir um pouco de lazer, um pouco de brincadeiras, um pouco de diversão entre os dois irmãos, que, segundo a Bíblia, eram crianças. E não só, nós sabemos de que as crianças muitas vezes têm algumas brincadeiras que podem ou não agradar aos pais. E dentro dessa relação entre Ismael e Isaac, e ainda na infância dos dois, aconteceram algumas coisas que motivaram então a saída dos dois, de Agar e Ismael, da casa de Abraão. Vamos ver o que Gênesis capítulo 21 diz, para nós podermos entender um pouco, de uma forma muito breve, o que motivou a saída de Agar e Ismael da casa de Abraão. Então o verso 5 vai dizer o seguinte: E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Portanto, Abraão, quando atingiu 100 anos, Deus lhe agraciou o segundo filho, Isaac, conforme nós vimos na sessão anterior, de que a primeira promessa que Deus fez quando Abraão estava na terra dele foi de que ia fazer de Abraão sair uma nação. Depois, quando ele chegou à terra prometida, Deus aumenta essas promessas. Deus não mudou a palavra dele, mas abençoou mais, multiplicou as bênçãos. E essa multiplicação das bênçãos indicava de que Abraão iria ter mais filhos. E ao atingir 100 anos, Isaac nasce, e a partir daquele momento, Abraão começa a contar com 2 filhos. E nessa história, na relação entre Isaac e Ismael, nós não encontramos nenhum evento que demonstre algo estranho ou que contrarie aquilo que foram as relações estabelecidas entre os dois irmãos ao longo da vida deles. A própria Bíblia deixa bem claro de que as relações entre os dois irmãos nunca foram de conflito, mas sim foram relações boas. Os dois irmãos cresceram em lugares diferentes e sempre tiveram boas relações. E no que diz respeito à relação das 2 esposas de Abraão, vamos ver como é que foi o comportamento da Sara para justificar a saída de Agar e Ismael da casa do Abraão. O que a Bíblia diz? O verso 8 vai dizer o seguinte: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Muito bom. Para a felicidade e alegria que ele tinha, fez essa pequena festa. No verso 9, demonstra as brincadeiras entre os 2 filhos. Então, viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava a Isaac. E
E a Sara, segundo a Bíblia, quando viu aquelas brincadeiras, parece que ela não gostou. E ela reagiu e pediu para que Abraão tirasse então Ismael e Agar dentro do lar e justificou inclusive. Ela não disse de que fez aquele pedido porque não gostou das brincadeiras dos dois meninos, das crianças. Mas ela disse que Isaac não poderia herdar com o filho de Agar, poderia herdar com Ismael. Essa foi a justificativa de Sara. A própria Bíblia vai deixar bem claro sobre essa questão no verso 10, ainda do Gênesis. Ele vai dizer o seguinte: e disse a Abraão, Sara conversa com Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Segundo a Bíblia, essa foi a justificativa da Sara para poder colocar fora de casa Ismael e Agar. Eu quero lembrar mais uma vez de que essa perspectiva, essa explicação bíblica, ela difere com a perspectiva islâmica, a qual não vou entrar em detalhes, sobretudo para não me alongar, justamente para concentrarmos a nossa atenção nas referências bíblicas. No verso 11, lê-se o seguinte: e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deixa bem claro de que Abraão não gostou do pedido da Sara, porque tratava-se do seu filho e tratava-se também da sua segunda esposa. E nesse momento, Deus se manifesta. No verso 12, diz o seguinte: porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca de Ismael, e acerca da tua serva, Agar. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Naquele momento, então, Deus conversa com Abraão para demonstrar de que ele deveria seguir o pedido, deveria ouvir as palavras da Sara e cumprir com o desejo dela. Mas será que Deus mudou a palavra dele? Será que as bênçãos que ele prometeu a Abraão, assim como a descendência de Abraão, vão mudar uma vez que a Sara desejou que Ismael não poderia herdar juntamente com Isaac? Deus, neste momento, mudou as promessas dele para atender a Sara ou não? Vamos ver o que é que diz o verso a seguir em relação a essa questão da herança, que segundo a Bíblia a Sara tinha como desejo que Ismael não pudesse herdar junto com Isaac. O que é que diz o verso 13? O verso 13 vai dizer o seguinte: mas também do filho desta serva farei uma grande nação, farei uma nação, porquanto é tua descendência. Observem de que Deus relembra a Sara, assim como a Abraão, de que as bênçãos e as promessas que Deus fez abrangem toda a descendência de Abraão. Ou seja, vai abranger a Isaac, assim como a Ismael. Quando a isso não há nenhuma diferenciação. Deus não foi injusto em relação à descendência de Abraão. E o verso 14 vai demonstrar exatamente o que aconteceu naquele momento. Quando Deus falou com Abraão para obedecer a ordem, obedecer o desejo da Sara, mas lembrou naquele momento de que a partir de Ismael iria fazer também nações e abençoar também, porque faz parte da descendência dele, ou seja, é filho dele. Então, nesse momento, Deus deixa bem claro de que as promessas abrangem toda a descendência. Então, qual foi o comportamento de Abraão naquele momento?
O verso 14 vai dizer: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre d'água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Beer-seba. Aí nós observamos de que Abraão cumpriu sim com aquilo que Deus ordenou a ele e obedeceu a Sara, e assim ele fez de acordo com essas ordens. Mas vale sublinhar de que se Deus disse para Abraão obedecer a Sara e tirar Ismael, assim como Agar, da casa dele, segundo a Bíblia, isso significa de que Deus tinha um propósito na vida dos dois. E a própria Bíblia vai responder essa questão e vai deixar bem claro o que aconteceu então, conforme nos prometemos na sessão anterior, quais foram os milagres que aconteceram na vida de Ismael e Agar quando eles estavam no deserto. A Bíblia vai dizer o seguinte: quando eles saíram então da casa de Abraão e foram andando pelo deserto, a comida e a água do odre acabaram. Lançou o menino debaixo de uma das árvores. Agar lançou Ismael debaixo de uma das árvores. Porque ela estava numa situação de desespero e não sabia o que fazer naquele momento. Não tinha água, não tinha comida, tudo que ela tinha já tinha acabado. Então pensou que Ismael ia morrer naquele momento. Só que devemos lembrar de que Deus já tinha prometido anteriormente de que de Ismael iriam sair nações. Então não faria sentido Ismael morrer naquele momento, porque Deus já tinha prometido de que ele ia crescer e dele sairiam nações. Então Ismael não poderia morrer enquanto criança. E certamente isso aconteceu. Deus protegeu o menino, cresceu o menino e acompanhou a vida dele até o fim. O verso 16, ainda no mesmo capítulo de Gênesis, vai dizer o seguinte: E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. Agar se distanciou-se para não ver a morte do seu filho Ismael. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Olhem a preocupação e a tristeza e o desespero que a Agar passou no deserto sozinha com o próprio filho. E Ismael era criança naquele momento. Então ela entrou num desespero total. Mas acontece que os milagres de Deus foram visíveis naquele momento. E o verso 17 vai comprovar isso, mais uma vez. E ouviu Deus a voz do menino. Deus ouviu a voz de Ismael enquanto criança. Isso não é qualquer coisa. E bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus. Naquele momento, Deus então enviou o seu anjo para conversar com Agar. E disse-lhe, tanto o anjo levou uma mensagem de Deus para Agar. O que o anjo disse? Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Agar abre os olhos, levanta-se e segura o menino pelas mãos e segue as orientações que Deus mandou para ela seguir. O verso 18 vai dizer o seguinte: Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Essa é a palavra de Deus mais uma vez, reafirmando o que Deus já tinha prometido a Abraão, assim como a Ismael, antes de eles saírem da casa de Abraão. Então é uma renovação da mesma mensagem, que de Ismael sairiam grandes nações, e Deus iria abençoar a descendência de Ismael. No verso 19, lê-se o seguinte: E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água,
e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Agar, naquele momento, viu um poço. E esse poço tem uma grande história, porque esse poço continua existindo até hoje em dia, e ele é chamado atualmente de Poço Zamzam. Encontra-se na Arábia Saudita, dá de beber milhões e milhões de peregrinos, assim como dos habitantes daquela região. E imaginem um poço no deserto. Não existe a melhor riqueza depois do petróleo do que a pessoa conseguir a água no deserto. É a coisa mais preciosa. Esse foi um dos primeiros milagres que Deus fez na vida de Ismael enquanto criança. E mais uma vez, gostaria de lembrar de que a história do poço, de acordo com a Bíblia, ela é contada de uma forma diferente com a perspectiva islâmica. Quem quiser aprofundar mais a respeito do poço ou do Zamzam, pode sim ler uma vasta gama de literatura islâmica que fala sobre esse poço e como é que ele aconteceu. Mas, mais uma vez, não vou entrar em detalhes, não vou trazer a perspectiva islâmica em relação ao poço, mas lembrar de que esse poço até hoje em dia existe e ele é chamado Zamzam. E assim, Agar procedeu da maneira que Deus lhe orientou no deserto. E a partir daquele momento, e a partir daquele lugar, Ismael e a sua mãe se estabeleceram, se desenvolveram e o lugar começou a ser povoado. Foi a partir daquele lugar que oferecia condições necessárias para a sobrevivência, ou seja, por causa do poço, por causa da água que existia naquele lugar, então atraiu milhões e milhões de pessoas. Não só Ismael conseguiu estabelecer a própria nação, os próprios filhos deles e a própria família, mas também vários povos começaram a povoar naquele lugar justamente porque era um lugar que ofereciam condições para a sobrevivência por causa da água. No verso 20, vai dizer o seguinte: e era Deus com o menino, ou seja, Deus já acompanhava o desenvolvimento do menino. Nessa história, precisamos observar alguns elementos geográficos, ou alguns nomes geográficos, melhor dizer, que vão nos ajudar a entender a relação que existe entre Ismael, o lugar onde ele cresceu e se desenvolveu, as nações que vieram daquela região, o cumprimento das promessas de Deus e a vinda do profeta Muhammad a partir da linhagem de Ismael, a partir das terras das Arábias. O verso 21 diz o seguinte: e habitou no deserto de Pará. Ou seja, Ismael e Agar habitaram no deserto de Pará, e a sua mãe tornou-lhe mulher da terra de Egito. Lembrando de que Pará não é Egito. É bom deixar bem claro de que a mãe de Ismael conseguiu uma mulher do Egito para se casar com Ismael. Mas Pará não é Egito, nem Egito é Pará também. São lugares totalmente diferentes. Então, para não fazermos essa confusão, pensarmos de que Egito, como o Egito é um lugar muito conhecido. Hoje em dia todo mundo conhece onde é que fica o Egito. Então, pensarmos de que Pará é Egito. Não, são lugares diferentes. O que a Bíblia está dizendo é que a mãe de Ismael conseguiu uma mulher de Egito para casar com Ismael. Mas Ismael não foi para Egito se casar ou se desenvolver lá. Não. A Bíblia está dizendo que ele habitou no deserto de Pará. Então nós precisamos conhecer onde é que fica esse deserto e qual é a relação que existe entre esse deserto com o profeta Muhammad. Por isso, eu gosto de relembrar mais uma vez de que a importância de nós conhecermos os nomes geográficos e
onde é que ficam atualmente, é muito importante para nós entendermos melhor essa história toda. E aí, a questão que se coloca é, onde é que fica o deserto de Pará atualmente? Lugar onde habitou Ismael e surgiu lá a descendência dele. Bom, e qual é a relação desse lugar com a profecia de Muhammad? É isso que nós precisamos entender. A resposta nós podemos encontrar ainda mais uma vez dentro da Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 33, nós iremos encontrar um pouco sobre as profecias que Moisés anunciou para os filhos de Israel. Nesse contexto, Moisés, que era um profeta enviado para os filhos de Israel naquela época, vai anunciar sobre algumas bênçãos. Então, lê-se em Deuteronômio 33, primeiro verso, diz o seguinte: esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Moisés, já antes de ele morrer, anuncia algumas bênçãos, algumas profecias. Mais uma vez, lembrando de que Deus, quando fala de bênçãos nesse contexto, ele se refere ao envio de profetas ou mensageiros que vão ensinar a palavra dele, vão ensinar o que é de bom e vão proibir o que é de mal. Essas bênçãos não têm relação com as riquezas e as propriedades que o ser humano pode conquistar na sua vida. As bênçãos, elas se referem às profecias. Por isso, quando Deus disse que iria abençoar a Abraão e a família dele, ele quis dizer de que as profecias, a partir dali, ou seja, todos os profetas que surgiram ou que foram enviados depois de Abraão, todos eles vieram da linhagem de Abraão, a partir de dois seus filhos, Ismael e Isaac. E o último da linhagem de Isaac, que foi enviado como profeta, foi Jesus. A própria Bíblia deixa bem claro a respeito disso. Então Moisés vai falar sobre a vinda de alguns profetas em alguns lugares. Entre esses lugares, Pará, a terra de Ismael. E o que Moisés falou a esse respeito? A essas bênçãos? O verso 2, Moisés diz o seguinte: o Senhor veio de Sinai e subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Pará e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Nestes versos, Moisés anuncia a vinda de profetas, a vinda do Senhor. Quando ele diz que o Senhor veio de lugar X, de Sinai, de Seir, de Pará, ele se refere à profecia. Ele se refere de que Deus vai enviar os seus profetas. Deus vai enviar a sua mensagem a partir desses lugares. Nesse sentido, Moisés se refere a 3 lugares, conforme vimos. E nós precisamos conhecer quais são esses 3 lugares atualmente. Sinai é um lugar que quase a maior parte das pessoas sabe onde é que fica. Sinai fica atualmente no Egito. E nós sabemos de que Moisés cresceu e se desenvolveu no Egito. Foi no Egito onde ele recebeu os mandamentos. Foi no Egito onde ele foi enviado por Deus para ir ter com Faraó e convidar o Faraó para aceitar a mensagem de Deus. O segundo lugar que o Moisés profetizou foi a região de Seir. E Seir é atualmente a região da Palestina. Foi em Seir onde, segundo a Bíblia, Jacó e os seus filhos se desenvolveram. Foi em Seir onde os profetas vieram, que é atualmente a região da Palestina. E o terceiro lugar é a Pará. A Pará é atualmente a região das Arábias.
Nós vamos comprovar, a partir das próprias evidências bíblicas, de que a Pará é a região das Arábias, e foi de lá que Moisés profetizou a vinda de um profeta. Então, um dos profetas que fala sobre o envio de um profeta a partir da terra de Ismael, Pará, foi o profeta Moisés. De Seir vieram vários profetas depois de Moisés. Essa profecia, essa bênção foi cumprida. E perguntamos aos nossos irmãos judeus e cristãos, qual foi o profeta que veio de Pará? Vocês conhecem algum profeta que veio de Pará, além do profeta Muhammad? E a segunda questão que nós colocamos é a seguinte: será que foi apenas Moisés que profetizou sobre Pará, ou tem outros que falaram sobre a vinda de um profeta dessa região de Pará, das Arábias? Um outro foi Abacuque. Abacuque, capítulo 3, vai falar sobre a vinda, mais uma vez, do profeta a partir de Pará. Primeiro foi Moisés. Agora é Abacuque que vai profetizar sobre essa região. No verso 3, lê-se o seguinte: Deus veio de Temã. E precisamos também deixar bem claro quem foi Temã, ou em que região se chamou por Temã, para que também possamos entender a relação de Temã com Pará. E do monte de Pará, o santo Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Este versículo é extremamente importante, porque ele menciona lugares geográficos, menciona também a importância e o valor dessa mensagem que esse profeta vai trazer. É uma mensagem que vai encher os céus de glória. E isso significa de que a mensagem que esse profeta vai trazer vai ser uma mensagem para a humanidade inteira. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus fala no Alcorão: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, de que, ó Muhammad, tu não foste enviado senão como misericórdia para toda a humanidade. Por isso, a mensagem de Muhammad não veio apenas para os árabes ou para os muçulmanos. Nesse sentido, nós temos Abacuque e Moisés falando de Pará. Mas Abacuque, ele nos apresenta um novo nome, que é Temã. A questão que nós colocamos é: quem foi Temã e onde habitou? Se é o nome de uma pessoa, então precisamos conhecer quem foi essa pessoa. Se é o nome de uma cidade, uma região, precisamos também conhecer essa região. Será que a Bíblia responde a essa nossa questão ou não? Na próxima sessão nós iremos dar resposta sobre esta questão que nós levantamos agora. Iremos também abordar a relação entre Pará e Temã, assim como demonstrar de que Pará é atualmente as terras das Arábias. E foi de lá que viria um profeta, de acordo com Moisés, Abacuque. E vamos ver também outros profetas que falaram sobre a vinda desse profeta de Pará. Não foi apenas Abacuque e Moisés, mas existem outros profetas que falaram também sobre a vinda de Muhammad. Na próxima sessão nós iremos desenvolver sobre essas questões. Não perca. Assalamu alaikum wa rahmatullah.